Nós voltamos aí à nossa série de mensagens, nós estamos falando sobre Epifania, né? E o que é Epifania? Sabe quando você está orando e aí de repente parece que você está perto de algo sobrenatural. Você fala, eu acho que Deus está aqui, Epifania. Quando você está lá no seu trabalho e aí você está precisando de uma resposta de Deus, você está vivendo um momento de ansiedade, ou de depressão, ou de medo, e aí vem aquela luz de Deus na sua vida. Epifania. Epifania. São momentos de que a gente fala, eu acho que eu tive uma epifania, hein? Eu acho que eu recebi uma luz aqui divina, que não foi simplesmente uma lógica, que eu acho que eu sei o que eu devo fazer, eu sei que decisão eu devo tomar. Epifania. São aqueles momentos que, por exemplo, você está dirigindo um carro na estrada, e aí vem um outro carro na direção contrária, pela contramão, e você tem aquele momento de reflexo, aí você respira fundo e fala, Deus me livrou, tive um livramento aqui, epifania. São esses momentos que a gente diz que fala que teve uma epifania, são momentos divinos na nossa vida. Mas epifania, assim, o melhor significado para a palavra epifania é Deus está presente aqui. Eu estou diante da glória de Deus. Por exemplo, Isaías teve epifania, quando ele teve a visão de que ele estava num lugar onde a orla do manto de Deus, dos senhores estava ali, e ele teve então epifania, porque ele disse, ai de mim, eu estou diante de Deus. Epifania é aquele momento quando a gente está, por exemplo, louvando a Deus, e aí você estende as suas mãos, né, como a gente acabou de cantar aqui, e parece que quase você tocou a glória de Deus, é quase tangível. Epifania. Eu sei que a gente não fala muito sobre isso, mas epifanias são essas experiências sobrenaturais que a gente não consegue descrever em palavras ali, mas a gente sabe que aconteceu. Deus falou comigo, Deus estava ali, eu senti que Deus estava comigo naquele elevador, naquele carro, naquele momento eu sabia que Deus estava comigo e eu tive coragem e eu fui incentivado e eu pulei da cama porque Deus estava ali. A palavra veio, Deus estava ali. Quando a gente olha para a Bíblia, o momento máximo de epifania qual foi? Um neném, um recém-nascido, diante dos seus pais ali, camponeses, Maria, José, os pastores, eles tiveram uma epifania ali com o anjo e depois eles foram ver ali o Senhor do Universo, epifania, os magos foram ver Deus encarnado, Deus em pessoa, epifania. Por isso que o período de epifania, que a gente fala dentro do calendário cristão, né, é o período onde nós meditamos sobre as aparições de Deus na Terra, sobre a presença de Deus entre os homens. É por isso que um dos nomes de Jesus é o quê? Emanuel, Deus conosco. E Deus conosco é o quê? Epifania. Epifania. Então, nesse período de epifania, nessas semanas de epifania, nós pensamos sobre a beleza, a glória de Deus se revelando a nós. Deus não está distante em uma outra galáxia, em um outro céu. Pelo contrário, Deus está aqui andando, comendo, andando com a gente, com gente humana, com gente pecadora. Epifania. É Deus, meus amigos, é Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o Verbo que se fez carne, Deus encarnado entre nós, tomando forma humana. Com que objetivo? Com o objetivo de nos resgatar para si mesmo. A gente vai ler um texto aqui que é muito importante, pois ele marca a verdadeira identidade da comunidade, daqueles que foram salvos para o reino de Deus. Nós cantamos tanto essa manhã sobre o reino de Deus, e a gente vai aprender um pouco mais sobre a identidade, sobre o caráter, sobre a natureza dessa comunidade do reino de Deus, né? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. E aqui, mais uma das aparições de Jesus. Mais uma das aparições de Jesus. Jesus, uma hora realiza um milagre em um lugar, outra hora ele cura uma outra pessoa, outra hora ele convida discípulos, mas aqui está a grande aparição de Jesus, a epifania para muitas pessoas, porque agora a gente tem uma multidão que veio conhecer com seus próprios olhos, ouvidos e percepções o Deus encarnado, o Messias, epifania. E nesse momento de encontro, Deus não compartilha somente a sua imagem visível, mas Ele compartilha também a sua palavra, a sua lei, certo?
em Mateus capítulo 5, diz assim, ó: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, os seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Feche os seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a sua palavra e as palavras que o Senhor disse, ó Pai, a respeito dos bem-aventurados. Fale ao nosso coração mais uma vez, ó Pai, assim como o Senhor falou nesse dia. Assim como os seus discípulos e aquela multidão se assentou aos seus pés para aprender, que hoje, essa manhã, nós possamos nos assentar mais uma vez aos seus pés, ó Jesus. Nos ensina as suas palavras, nos ensina o que quer dizer ser bem-aventurado, nos ensina, ó Pai, imprime a sua palavra em nós para que nós possamos andar nesse mundo, ó Pai, como a comunidade do reino de Deus, que reflete a graça, a glória e misericórdia desse Deus que está redimindo em Jesus Cristo todas as coisas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Hoje eu tenho muita expectativa de que Deus vai falar comigo. Eu espero que você tenha essa expectativa de que Deus vai falar com você. Hoje é um daqueles domingos onde Deus vai falar com você. Amém? Olha, isso é uma coisa muito boa. E Deus vai falar através da sua palavra. Vocês sabem, né, que o grande plano de Deus é ter um povo na terra. Vocês lembram, por exemplo, de Gênesis capítulo 12, o chamado de Deus para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Vou te fazer um povo muito numeroso. E vocês vão ser o quê? Uma bênção. A ideia de Deus é constituir uma nação para que essa nação possa ser bênção de Deus no mundo de Deus. No mundo de Deus. Até então, Deus não tinha um povo, mas agora Deus está formando um povo por meio de um homem e uma mulher, Abraão e Sara, sua esposa. Pela fé, Abraão então larga tudo e começa a seguir a Deus. E guarda essa palavra, seguir a Deus. Seguir a Deus. Para onde, Abraão poderia perguntar? E Deus fala com ele: eu te falo no meio do caminho. O para onde não é a questão agora, mas a questão é: vem e me segue. No caminho eu te mostro, no caminho eu te revelo, no caminho os detalhes vão ser compartilhados, mas agora eu preciso de fé. Confia, Abraão, confia. Eu vou fazer uma nação através da sua vida, da sua descendência, e vocês serão uma bênção para todas as pessoas da terra, para esse mundo. E vocês serão grandes, vocês serão abençoados, mas abençoados para abençoar. Então sempre o motivo de Deus de abençoar o seu povo é para que o seu povo seja o quê? Rico, próspero e, enfim, acumule bênçãos? Não, pelo contrário, Deus nos abençoou para que a gente possa ser uma bênção de Deus, um testemunho da sua graça e misericórdia por todos os lugares que a gente andar. E assim foi com Abraão e Sara, sua esposa. Então, a partir de Abraão, Isaac e Jacó, uma nação começa a ser formada. E vocês lembram bem que antes disso acontecer, antes deles pisarem na terra, porque uma nação sem terra não é uma nação. Antes deles pisarem a terra, antes deles possuírem a terra, e esse povo que agora já é um povo muito numeroso, no deserto, no Egito, na verdade, sob o domínio de Faraó, Deus liberta esse povo e falou: agora sim, hein, vai começar a nação. O que Deus faz? Uma nação sem terra não é nação, e uma nação sem lei também não é uma nação. Uma nação precisa de um estatuto, um regulamento, uma constituição. Deus compartilha a sua lei, os seus preceitos, a sua palavra. E uma nação que adora a Deus precisa de saber como adorar a Deus. Por isso tem templo, tem culto, tem sacerdote, tem divisões,
nação. E essa nação tem um chamado muito claro: crescer, multiplicar, ser uma bênção. Nós sabemos que ao longo da história do Antigo Testamento, a nação de Israel, ela tem seus pontos altos e baixos, mais baixos do que altos. E no tempo de Jesus, havia apenas uma lembrança da glória que foi Israel um dia. De quando de fato Deus era rei no meio desse povo, e esse povo obedecia e era governado por essa lei, por esse Deus, e possuía a terra, e era próspero, e era uma bênção, e abençoava as pessoas. Só existia uma lembrança nesse tempo aqui. Por isso que nesse tempo a gente diz que existe uma expectativa messiânica muito grande, porque as promessas, as profecias, falavam que o dia que o Messias viesse, as coisas aconteceriam da maneira correta. O reino de Deus seria estabelecido para sempre. A paz, a justiça, a prosperidade voltariam a reinar. Eu não sei se vocês sabem, é como se eles pensassem sobre o Éden vai voltar. O Éden, a palavra Éden, ela significa lugar de prazeres. E a terra prometida, quando Deus promete isso para Abraão, parece uma terra de prazeres. Quando os espias chegam na terra para espiar, eles veem o que? Frutos, gigantescos, é uma terra de prazeres. E quem sabe agora que o Messias está prometido e ele estabeleça o seu reino, a gente volta a ter prazeres, porque o que a gente tem nesse momento é o que? Caos, calamidade pública. A gente é pisado pelas nações. O Império Assírio, o Império Babilônico, enfim, o grego, o romano, todos eles pisoteiam a nação de Israel. Nós não somos uma bênção. Mas quem sabe se o Messias vir e ele estabelecer o seu reino, nós voltemos a ser um povo grande, um povo abençoado. E aqui então vai ser um lugar de paz. O Shalom de Deus vai ser estabelecido. O culto é estabelecido, a adoração, a comunhão, e a gente volte então a viver ouvindo a voz de Deus. Porque eu não sei se vocês sabem, nesse período aqui que Jesus se assenta com os discípulos e a multidão no monte, já faz muito tempo que não é levantado um profeta. Há 400 anos não há um profeta em Israel. E quando João Batista, como um profeta, ele começa a se levantar em nome de Deus, e pelo poder de Deus, ele morre. Então quando Deus vai falar com a gente de novo? Quando Deus vai se encontrar com a gente de novo? Porque Deus falava por meio dos profetas. Mas agora Jesus está dizendo para essa multidão e para os seus discípulos: agora eu mesmo falo com vocês. Agora eu mesmo vou falar com vocês. Isso é extraordinário, pensa bem. É o próprio Deus falando, não é profeta, não é nenhuma outra coisa, é Deus. Então Deus senta com os discípulos no monte para conversar, para falar, para compartilhar a lei. Porque, mais uma vez, o objetivo de Deus é formar o quê? Um povo para si, uma nação para si, uma comunidade de gente abençoada para abençoar. E aí a gente vai, hoje, essa manhã, a gente vai redefinir o que é ser bênção, o que é ser bem-aventurado. Porque é isso que Jesus está falando, ele está dizendo, bem-aventurado, bem-aventurado, feliz, bendito, pessoas bem-sucedidas, uma bênção. O que são pessoas abençoadas? O que são pessoas felizes? O que são pessoas que receberam o favor de Deus? Porque essa é a nação de Deus. A nação de Deus é bem-aventurada. Mas ser bem-aventurado, gente, no versículo 2, no versículo 3, são os pobres em espírito. E Jesus começa as bem-aventuranças trazendo uma aparente contradição. Qual é a bem-aventurança que um pobre tem? Que felicidade há em ser pobre? Que felicidade há em ser uma pessoa que não tem? Porque, pensa bem, gente, como o nosso mundo funciona. O nosso mundo prega o oposto das bem-aventuranças. Inclusive, se você quiser descrever a humanidade, você pega as bem-aventuranças e faz o contrário. A humanidade está aí. A humanidade, ela não é pobre de espírito, pelo contrário. Quantas pessoas são cheias de si mesmo? Egoístas, egocêntricas, orgulhosas, cheias de si.
ricas de tudo, porque ser pobre na nossa sociedade é algo negativo. E ser pobre de espírito, então, piorou. Cadê a sua autoestima? Cadê a sua força, a sua vitalidade? Mas Jesus está dizendo: bem-aventurados pobres em espírito. Por que ser pobre de espírito é algo bom no reino de Deus? Que é um contraponto ao mundo. Aqui as bem-aventuranças são contrapontos ao mundo em todo momento, do início ao fim. Por que ser bem-aventurado é algo bom? Porque os bem-aventurados são aqueles que se tornaram pobres. São aquelas pessoas que abriram mão de tudo que poderia ser considerado de valor, de riqueza. Os bem-aventurados, eles ficaram pobres. Eles não são mais ricos de nada, porque eles perceberam que para seguir a Cristo, para ganhar o reino de Deus, eu só posso ter uma coisa, e essa coisa tem que ser mais valiosa do que todas as outras que a gente possa colocar valor, preço. Eu preciso ter o reino dos céus. E se o reino dos céus é o meu maior valor, é o meu maior tesouro, então todas as outras coisas perdem o valor. É por isso que nas parábolas de Jesus, a pessoa sábia, o bem-aventurado, é aquela pessoa que encontra um tesouro no campo, vende tudo que tem e compra o campo. Por quê? Porque aquilo que está no campo é mais precioso do que qualquer outra coisa que ela poderia encontrar nesse universo. Está entendendo? Por exemplo, algumas pessoas ao chegar no museu, imagina você naqueles museus lá famosos, europeus, tem aquele quadro da Mona Lisa. Né? Quadro da Mona Lisa. Para algumas pessoas entre nós aqui, é papel e tinta, certo? E aí a pessoa falaria: se você trabalharia um mês em troca desse papel e tinta? Você falar: papel e tinta para mim não enche minha barriga, né, meu amigo? Então eu vou passar isso aqui. Para outras pessoas você poderia perguntar: você trabalharia 30 anos sem receber nada para no final desses 30 anos você ganhar isso? As pessoas falariam: sim, porque elas sabem o valor daquele quadro. Elas sabem o valor e o que aquilo representa na sociedade. Porque se por acaso, ao final dos 30 anos, ela tiver esse quadro, ela pode vender. E ela vai ganhar muito mais dinheiro do que se ela tivesse trabalhado 90 anos. Algumas pessoas, sabendo o valor de certas coisas, enfim, de certas coisas, elas se sacrificam. Elas abrem mão de tempo, de dormir. Você tem coragem de trabalhar 24 horas, abdicar do seu sono em troca de uma recompensa X? Muitas pessoas fazem isso. E, numa certa medida, isso é justo. É trabalho que é o nome disso. Certo? Quantas pessoas aqui acordam 5 horas da madrugada, estudaram uma faculdade 4 anos, fizeram uma pós-graduação mesmo? Quantas pessoas se sacrificam para conquistar aquilo que elas acham que tem valor? Milhares de pessoas, milhões de pessoas fazem isso. E até um certo ponto, isso é bom, isso é justo. Mas perceba bem, o bem-aventurado é uma pessoa que, para ela, todas essas coisas assumiam um valor menor. Isso não é o tudo da vida. Se fosse para me negociar o meu trabalho, o meu sucesso, essa posse, em detrimento do reino de Deus, eu escolheria sem pensar 2 vezes o reino de Deus. Porque o reino de Deus tem valor suficiente para mim. O reino de Deus é tudo para mim. E para as pessoas que consideram o reino de Deus tudo para elas, essas pessoas se tornaram pobres em espírito. Elas decidiram não possuir nada para possuir o reino de Deus. Não colocar nenhuma coisa acima do reino de Deus. Nada tem mais valor para mim do que o reino de Deus, a vontade de Deus, nada, nada. Eu trocaria tudo por causa do reino de Deus. Essa é a mensagem. Jesus está dizendo o seguinte: bem-aventurado as pessoas que levam em consideração o reino de Deus e colocam o reino de Deus como prioridade absoluta, valor na sua vida. O reino de Deus é tudo que nós precisamos, tem valor inestimável para nós. Bem-aventurado, pobre em espírito. A pessoa pobre em espírito, na verdade, ela é pobre e ela se torna rica, porque se ela tem o reino de Deus, ela se tornou rica. Mas para esse mundo, não vale nada. Como que você vai fazer isso? Você vai trocar isso, essa oportunidade, por causa do reino de Deus, para servir a um Deus que você não vê, que você não escuta, que tem um livro lá que é uma bagunça a igreja dele? Você vai trocar tudo por causa disso?
Versículo 3, bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. E essa é a promessa que foi feita para Abraão, hein? A promessa que foi feita para Abraão é: Abraão tem uma terra, hein? E nessa terra você vai ser nação, e você vai ser próspero, grande, e o seu povo vai ali crescer e multiplicar e governar. Essa é a promessa para Abraão, hein? Mas olha só o que Jesus está falando: bem-aventurados os humildes, aquelas pessoas que se humilharam. Por quê? Porque existe algo prometido, existe uma terra prometida. E que terra é essa? A terra é um espaço delimitado lá no Oriente Médio? Ou a terra é esse lugar chamado Reino de Deus, o lugar das promessas, é os céus, é a Nova Jerusalém, ou é esse lugar? Jesus está falando de coisas temporais ou eternas aqui nesse texto? Jesus está falando para você assim, ó, olha só, hein? Se você for fiel a mim, eu vou te dar uma terra, hein? Lá em Santa Luzia, hein? Lagoa Santa, a terra prometida, uma chácara. Jesus está falando de coisas temporais que nós podemos medir. Jesus está falando de um lugar, a terra, o Shalom, o lugar da habitação da paz, o lugar do descanso, o lugar onde realmente emana leite e mel, o lugar onde você está saciado, onde você não precisa construir muros, porque ninguém vai entrar na sua casa e te assaltar. É o território do domínio de Deus. Está falando de reino de Deus, reino dos céus. Está vendo? Mas bem-aventurado é humilde. O que é humilde? Humilde é aquela pessoa que reconhece que é pobre, que reconhece que não tem capacidades em si mesmo. É aquela pessoa que de bom grado recebe. Por exemplo, eu era esse tipo de pessoa, e talvez você seja esse tipo de pessoa. Então, salvação para você hoje, essa manhã. Quando uma pessoa chegava para mim e falava assim, eu vou pagar isso aqui para você, hein? A gente saía assim para comer e falava, eu pago o seu. Aí eu falava, não, de modo nenhum. Porque eu queria ser o quê? Uma pessoa humilde, assim, não, porque isso, tem que ter dignidade, né? E aí eu era muito assim, não vou deixar ninguém pagar, ninguém fazer o bem, ninguém, não. Se a pessoa abrir um guarda-chuva aqui na coisa, eu vou lá, pego o meu e abro em cima do dela. Eu falo, não, pode deixar que eu que vou fazer o bem para você, né? E aí eu estava buscando o quê? Uma falsa humildade. E um dia um amigo meu chegou para mim e falou assim, você é muito orgulhoso, hein? E eu falei assim, não, como assim? Eu estou tentando ser uma pessoa modesta, uma pessoa assim de certinha, né? E tal, não ser peso para ninguém. Ela falou assim, não, mas toda vez que a gente tenta te abençoar, você foge aí da gente. Então você não deixa a gente abençoar. Isso é orgulho. Ser humilde é receber de bom grado, é falar, tá, eu tenho condição de pagar. Eu tenho condição de me defender. Eu tenho condição de me cobrir à noite. Mas se alguém vai fazer isso por você, se deixa ser abençoado. Deixa alguém fazer o bem por você, seja humilde. E quantas vezes é assim no reino de Deus? A própria mensagem do Evangelho ela é uma afronta à nossa autonomia. Porque a mensagem do Evangelho é Deus, Ele mesmo, sem a ajuda de ninguém, levando o seu Filho na cruz, o seu Filho sem a ajuda de ninguém, decidindo, por amor a nós, ir à cruz. E Ele vai à cruz e morre no nosso lugar, e padece no nosso lugar, e sofre no nosso lugar, ressuscita sem a ajuda de ninguém, se assenta à destra do Deus o Pai sem a ajuda de ninguém, e fala assim, ó, por causa disso aqui, quem crê de todo o coração e se arrepender dos seus pecados está salvo. Aí você fala, não, aí está fácil demais, eu preciso fazer algo. O que é isso? Uma falsa humildade. O humilde é aquele que reconhece a sua pobreza, a sua incapacidade e fala, tá, para mim é muito difícil, porque o meu senso de justiça própria me atrapalha de entender essas coisas de graça. Como pode a salvação ser algo ofertado a nós? Como eu não tive que 7 sextas-feiras subir a escadaria da igreja, a campanha, ou como Deus está me oferecendo isso antes mesmo até do meu arrependimento? Mas Ele oferece isso de graça e fala, se arrependa. Mas antes do arrependimento, está lá. Salvação disponível, está lá. Como é isso? Graça. E graça é uma ofensa a quem nós somos. Seja humilde, porque se você é humilde, você vai receber a terra, receber o lugar, chegar lá.
porque não é a sua própria empreitada que te leva a esse lugar. Seja humilde. É Deus que te transporta para esse lugar. É Deus que te leva para esse lugar. Seja humilde. Humildade. Reconheça a graça de Deus na sua vida. Reconheça o que Deus é para você. Reconheça que Ele é infinitamente maior, infinitamente muito mais bondoso. Receba de graça aquilo que Deus faz por você. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurado aqueles que realmente se submetem a essas grandes obras de Deus. Versículo 4. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que elas sabem que algo está errado no nosso universo. Algo está errado nas relações humanas. Algo está errado consigo mesmo. E isso incomoda essas pessoas, porque o que elas querem é justiça. E justiça é quando algo acontece para equiparar os erros, para fazer justiça, para suprimir a maldade, para eliminar o mal. Quando isso acontece, a justiça é feita. Mas essa justiça que Jesus está falando aqui, essa fome e sede de justiça, é aquela justiça que provém de Deus. Outro dia a gente estava conversando aqui, que quando uma pessoa faz o mal contra nós, às vezes a gente fala assim, mas Deus é justo, hein? Toma cuidado com a justiça de Deus. Você não sabe, a pessoa fala assim, pelo amor de Deus, eu mexi foi com quem? Era melhor ter, né? Era melhor ter ido lá para o Estado Islâmico, porque que isso? Justiça de Deus contra mim, eu não vou aguentar não, hein? E quando a gente vai ler, por exemplo, Paulo aos Romanos, a gente vai perceber o quê? Que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Justiça de Deus se revela no Evangelho. Que justiça é essa, gente? É a justiça onde nós, com toda a nossa afronta, iniquidade, pecaminosidade contra Deus, Jesus toma o nosso lugar e sofre as consequências do nosso pecado no nosso lugar. E a justiça de Deus, então, é satisfeita em Jesus, no nosso lugar. E a ira de Deus, então, é saciada nesse sacrifício de sangue, esse sacrifício espiritual ali, onde Jesus, no nosso lugar, sofre as consequências do nosso pecado. Para quê? Para que a justiça de Cristo seja imputada a nós. Para que a inocência, a santidade de Jesus seja compartilhada com a gente. Já que o nosso pecado foi compartilhado com Ele, então Ele também compartilha algo com a gente. A sua justiça, a sua santidade, a sua inocência. Então quando nós falamos assim, tomara que a justiça de Deus te encontre, hein? O que a gente está dizendo? Tomara que você seja salvo, meu amigo. Tomara que os seus pecados sejam perdoados. Que o Evangelho faça sentido na sua vida. Porque você vai descobrir o que é ser pobre de espírito. Você vai saber o que é ser humilde. Você vai saber o que é saber que o reino de Deus foi apresentado para você e você não procurou por isso a sua vida toda e só agora você descobriu que isso é a coisa mais valiosa que existe em todo o universo. É isso que você está dizendo. Quando nós temos fome e sede de justiça, a nossa oração, o nosso clamor é: Deus, manifesta o teu reino, para que mais e mais pessoas possam se encontrar com a tua justiça, para que as relações humanas possam ser permeadas pela tua justiça, pelo teu reino, para que aquela pessoa, o marido que agredia a sua esposa, possa converter dos seus pecados. E a sua esposa, então, não ser mais agredida, porque o seu marido se arrependeu dos seus pecados, descobriu como era terrível isso diante de Deus, mas que Deus salvou ele agora, Deus ofereceu segunda chance de recomer. Justiça de Deus, fazendo sentido na vida de uma pessoa. Quando um criminoso, um assaltante, um assassino, quando uma prostituta, quando um corrupto se encontram com Jesus, e ele, então, pela fé, arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, acontece isso que eu acabei de dizer. A justiça de Cristo é compartilhada com essa pessoa. E aí a gente começa a ver, então, essa justiça visível. Mas antes de ser visível aos nossos olhos, ela acontece o quê? No coração das pessoas que se arrependem. Você tem orado para que a justiça de Deus, você tem fome e sede
de justiça, eu tenho. E eu sei que quando os seres humanos se convertem, é quando realmente eles podem experimentar um milagre. Se a nossa sociedade tivesse uma lei que funcionasse, um sistema, o que for, gente, social, político que funcionasse, mas as pessoas não fossem convertidas, a gente ainda teria que estar clamando por justiça. Porque seria talvez uma falsa moral, seria uma outra maneira de se rebelar contra Deus. Uma maneira mais confortável de se viver, mas terrível diante de Deus. Porque poderia haver pecado em uma santidade, em uma falsa justiça, em uma falsa nação. Mas aqui, os bem-aventurados são esses, que clamam, que têm fome, que têm sede de justiça, e justiça que provém de Deus, de vontade de Deus. Clamar por justiça é isso. Quando você vê o mal no mundo, quando você vê uma criança sendo abandonada, quando você vê uma tragédia acontecendo, não minimize essas coisas, mas entenda o real problema de todo o mal no mundo. Qual é o verdadeiro problema de todo o mal no mundo? Nós, seres humanos, somos depravados, há pecado em nossas vidas. Enquanto nós não formos salvos, essas coisas continuarão acontecendo. Por que um ser humano pega um dinheiro de uma merenda escolar e desvia isso para comprar mansões, para fazer viagem? Por que ele faz isso? Porque ele é pecador. É o pecado dele que suscita toda essa corrupção dele. Quando você vê tráfico humano, você deveria clamar por justiça. Não simplesmente para que as pessoas sejam libertas, e claro, sim, para que elas sejam libertas, mas para que as pessoas convertam, para que elas abandonem esse tipo de pecado. Porque se elas abandonarem esses pecados, você pode saber que outras maldades também desaparecerão. É dessa maneira que Deus vai suprimir o mal no mundo. Clamar por justiça, ter fome e sede. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Como não ser bem-aventurado? Como não ser misericordioso? Você sabe o que significa a palavra misericordioso? A palavra misericórdia tem um sentido da mãe que sustenta o seu filho no útero por 9 meses. É o que a Samara está fazendo aqui, é o que a Carla fez. É você sustentar um ser que não fez nada para você. Não fez nenhum tipo de bem, pelo contrário, hein? O que está causando esse menino na vida dessa mulher aqui nessa igreja aqui, vocês não sabem. Está dormindo mal, o alimento vai todo para ele. Sustentar. Sustentar. É como se Deus fosse misericordioso, sustentasse, mantesse a vida, esperasse o tempo da maturidade, para não te colocar no mundo de qualquer jeito. Eu sei que como a gente vai falar sobre misericórdia, não está errado, misericórdia é a punição que eu deveria receber e não recebo, hein? Não é isso que a gente fala? De alguma maneira isso está certo também. Misericórdia também pode ser isso, eu fiz algo contra Deus e não recebi justa punição por isso, hein? E agora Deus me preserva em pura bondade e misericórdia até que eu possa me arrepender dos meus pecados e eu possa me encontrar com o Evangelho e eu possa então ter uma outra vida. Em vez de retribuir a nossa maldade, o que Deus faz? Por misericórdia nos pune e Ele nos estende a sua graça. O Evangelho é uma coisa muito assim, é um paradoxo, viu? Que a pessoa fala assim, o que se faz o que se paga, hein? Parece que com Deus é diferente, hein? Porque já parou para pensar se você fosse receber retribuição de toda a maldade que você faz? Você já parou para pensar nisso? Eu pequei hoje, imagina, falar, e agora vai vir, hein? O salário do pecado vai vir agora, na sequência. Meu amigo, já era para você ter vivido uns 30 anos a menos aí, hein? Não era não? Misericórdia. Agora pense bem, se você era o infrator, o inimigo de Deus, se você buscava o contrário à vontade do nosso Senhor, aquele que governa tudo, aquele que tem poder sobre principados e potestades, aquele que pela sua palavra, pelo seu sopro, vencerá Satanás nos últimos dios, sopro de Deus, aquele que é poderoso
e que é santo, e você ofendeu ele não te pune. Ele, pelo contrário, é misericordioso, estendeu a sua graça para que você pudesse estar nessa manhã aqui. Ele faz isso por você. Por que você não seria misericordioso com outras pessoas? Por que você fala, não, a pessoa tem que pagar, hein? Ela me fez aquela maldade lá, ela tem que me pagar por isso, hein? Mas você não sabe o que ele fez comigo, Tiago? Você não sabe o que ela fez? Me humilhou na frente de todos os meus familiares. Vai ter que pagar, senão eu até perdoo, mas vai ter que pagar. Falei, vai querer isso, meu amigo? Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia é, do mesmo jeito, não retribuir as pessoas com mal e sustentar aqueles que não têm condição de sobreviver. Misericórdia é sim quando nós acolhemos o pobre, o necessitado, o que tem fome, o que precisa de uma ajuda. É dar o sustento para aquela pessoa que não tem condição de se autossustentar. É promover mais tempo de vida para uma maturidade. É acolher o que está doente. O que um doente pode fazer por você? Uma pessoa no leito, na morte. O que essa pessoa pode fazer por você? O que ela pode te dar em troca? Mas parece que a Bíblia o tempo todo nos empurra para a gente poder ter contato com essas pessoas. Pessoas que nada podem fazer por nós, mas pessoas que buscam em nós a misericórdia de Deus. Um verdadeiro cristão, ele tem essas marcas na vida dele. Humildade, pobreza de espírito, misericórdia. Um cristão deve ser misericordioso, disposto a perdoar, disposto a relevar os pecados, disposto a dar segundas chances para a pessoa. A gente fala segundas no plural porque você sabe que segunda é milhares, né? Por isso que eles falam, quantas é 70? Meu amigo, multiplica 70 vezes 70 e vai fazendo isso aí, enquanto o pessoal vai pecando contra você. Não fecha essa conta não, hein? Porque eu não sei se você sabe, você faz pior contra Deus. E Deus está lá. Toda vez que você não vem aqui, a gente não levanta as nossas mãos e você levanta suas mãos para receber graça e não um raio de Deus, crendo na misericórdia de Deus. Seja esse tipo de gente. Tem essa característica na sua vida de ser uma pessoa misericordiosa com seus relacionamentos familiares, com seus amigos, com pessoas que você não conhece. Outro dia mesmo, né, eu morava lá em Justinópolis, viu? Graças a Deus por Justinópolis. Eu estava com pressa porque eu tinha que atender um cliente. Aí eu desci para o estacionamento, a mulher lá passando mal com a outra lá carregando. Falei assim, tem como você me levar na UPA ali? Eu falei, não tem como assim na minha mente, né? E eu precisando de cumprir outro horário, porque eu já tentei, o pessoal da ambulância não vem e tal. E eu falei assim, eu seria o quê? Um filho do diabo. Como sendo cristão eu nego uma carona para uma pessoa que está doente e o SAMU não veio? Falei, entra aí. Nem conhecer a pessoa, entra um tanto de gente no carro, que está passando mal, acompanhante, não sei o quê. Fui lá, levando calma, ajudando a pessoa, dirigindo, respira, não sei o quê, deixa eu lá. Se precisar, eu volto aqui para buscar. Aí você fala, aí vem aquele, fui. É o mínimo que o cristão deve fazer é se compadecer das pessoas, ser misericordioso. A pessoa chega na sua casa lá, você tem comida para 4 pessoas, e chega um quinto, o que a gente faz? Mais água no feijão. Não pode, a gente não pode fechar o nosso coração diante do sofrimento desse mundo. Porque todo sofrimento revela um sofrimento pior, o sofrimento espiritual, do pecado, da maldade. Se alguém passa fome, se alguém é abandonado, se alguém é humilhado, se alguém é marginalizado, é porque existe pecado. E a misericórdia é um sinal para o mundo, para as pessoas, de que em breve Jesus vai restaurar todas as coisas, hein? Isso aqui que eu estou fazendo é apenas a ponta do iceberg. Você não sabe o que está por trás disso aqui. Tem evangelho, tem graça. Tem, porque eu entendi que eu sou pobre, eu também não tenho nada. Está entendendo? Um dia eu também fui socorrido. Então, as bem-aventuranças imagina você sentar com Jesus redefinir o que é viver. O que é viver? O que é ser bem-aventurado? O que é ser feliz? Você quer felicidade? Se encontre com as bem-aventuranças aqui. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. E aqui a gente está, a promessa de Epifania. Você quer ver a Deus? O seu coração precisa ser limpo.
Deus perdoa os seus pecados? Perdoou os seus pecados, misericordioso com você, gracioso com você. Mas não brinque com o pecado. Não seja uma pessoa que maquine o mal. O seu coração precisa ser limpo, ser puro. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de coração. As suas mãos são limpas. Seu coração é puro. Santidade é um compromisso do cristão. Viver de maneira digna. Porque se nós fomos salvos, Deus resolveu o nosso problema com o pecado. Mas Ele também nos deu o quê? Capacidade sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo, de vencer todos os nossos pecados. E eu até admito, e a Bíblia também admite, e Jesus admite isso, que você possa pecar, que você possa cometer deslizes, mas isso precisa ser um acidente na sua vida. E você precisa estar em constante luta contra qualquer tipo de pecado na sua vida. E olha só, pecado não é só matar uma pessoa ali na esquina não, hein? Porque Jesus vai levar o nosso conceito de pecado daqui a pouco. Se olhou para a esposa do irmão, com um olho mais assim, meu irmão, já adulterou, hein? Então é você buscar santidade no olhar, no coração, no falar. Espera aí, isso que eu estou pensando, isso que eu estou falando, isso que eu estou fazendo, remete a uma vida de pecado, ao velho homem, ou remete a alguém que está sendo transformado, regenerado? Porque se nós buscarmos um coração puro diante de Deus, a promessa é certa. Nós veremos a Deus. Nós estaremos diante de Deus. Agora, o que purifica o nosso coração? A palavra de Deus. É por isso que o cristão, ele precisa estar sempre diante da palavra de Deus. Vós já estão limpos pela palavra. Me limpa todo, Jesus. Não é isso que o discípulo diz para Jesus? Jesus fala, não, vocês já estão limpos. É só o pé mesmo, porque vocês já estão limpos pela palavra de Deus. Então, vez ou outra, você precisa limpar os seus pés. Tá bom? Vez ou outra você precisa ir, e esse vez ou outra é todo dia, tá? É todo dia. Todo dia você abre a palavra de Deus e fala assim, Deus, fala comigo. Porque eu sei que o Senhor pode falar comigo. E toda vez que o Senhor fala comigo, o Senhor tira uma nhaca do meu coração. Fez um frio aí, esses dias, e a gente não pôde dar banho no Lucas. Porque ficou tarde, ficou muito frio. Eu falei, não vai dar. Porque se a gente esquentar muita água, a gente vai fazer uma sopa de Lucas, né? Água muito quente. Eu falei, amor, tá tudo certo aí? Mãe, a gente dá banho nele. Quando a gente foi dar banho no menino, aquela água, aquele caldo, né? 2 dias de acúmulo de falta de banho. Às vezes é assim também, viu? Não deixa acumular sujeira na sua vida, não. Toma banho todo dia. Se expõe à palavra de Deus. Seja uma pessoa que busca essa pureza no coração. Pureza no coração. Ô, gente, nenhuma dessas características que eu estou dizendo aqui dos bem-aventurados, ela é sozinha na vida cristã. Todas elas estão acompanhadas umas das outras. Todas elas levam umas a outras. Ser pobre em espírito leva você a ser humilde. Leva você a ser misericordioso. Leva você a ter fome e sede de justiça. Leva você a ter um coração puro. Tá vendo? Jesus está descrevendo um diamante de vários lugares. Ok? Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Buscar a paz. Eu sei que a gente tem que ser chamado para buscar a paz e realmente, o cristão tem que ser um cara da paz. Mas isso não significa, por exemplo, que Jesus está falando de guerras aqui. Qual é a paz que nós podemos levar para as pessoas do nosso mundo? É a paz pelo Evangelho. Porque as pessoas são inimigas de Deus. E se existe uma paz que precisa ser pregada, é que elas precisam se tornar o quê? Amigos de Deus. Porque guerra é algo terrível e faz parte da natureza do pecado, é mínimo diante de uma pessoa que é encontrada inimiga de Deus, militando contra Deus, em guerra contra o soberano. Pessoas que estão realmente distantes, existe um abismo,
Existem barreiras entre Deus e essas pessoas. E quando nós pregamos a paz, o que nós estamos fazendo? Encurtando o caminho dos homens com Deus. Paz. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Onde existe paz? Na presença de Deus. Você lembra que a gente se cumprimentava antigamente, algumas dezenas de anos atrás? A gente chegava, encontrava um outro irmão em Cristo. Qual era a característica e o que a gente abençoava a pessoa? Paz do nosso Senhor Jesus. O que era isso? É isso que nós precisamos aqui, viu? A nossa comunhão precisa estar em um ambiente de paz, de shalom. Porque Deus fez paz entre os homens, no sacrifício de Jesus está a nossa paz com Deus, é paz aquilo que nós precisamos. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E eu vou emendar o 11 e o 12 aqui. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem toda a maldade contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Todo insulto, toda perseguição, toda mentira, todo mal contra os discípulos tem um motivo. Qual é esse motivo? Jesus. Ninguém aqui tem desculpa para dizer assim: as pessoas não gostam de mim por causa do meu jeito. Eu fui criado assim, você não conhece a minha casa como é que é. Lá a gente acorda se ofendendo, não dá bom dia não. E pra gente tá tudo bem, meu amigo, mas isso aí não tem nada de evangelho nisso aí não. Ninguém pode justificar que o mundo te persegue, te insulta, mente contra você por causa do seu mau caráter, não. Isso não há glória nisso. Não há virtude nisso, não. O cristão, ele só tem desculpa para falar assim: eles estão me caluniando, mentindo, perseguindo, seja o que for, por causa de Jesus. Se é por causa de Jesus, por causa do Evangelho, então você pode se vangloriar em Cristo. Você pode dizer: eles estão me perseguindo, mas é porque eu amei Jesus. É porque eu não neguei os meus princípios. É porque eu não neguei a Cristo. Porque somente Cristo é Senhor sobre a minha vida, sobre o meu coração. E eles queriam que eu me prostrasse diante de outros deuses, e eu falei não, e eu fui demitido. Ou aconteceu isso com a minha vida, ou o meu relacionamento acabou porque eu queria ser fiel a Deus. E eu estava no namoro e a pessoa não queria, e eu falei não, isso eu não quero, eu quero Deus. Eu estou sozinho aqui, mas quem te colocou sozinho? Foi você mesmo ou foi Deus? Porque se foi Deus, há glória nisso. Foi você mesmo, então que glória há? E nós precisamos aprender isso. Essa comunidade do reino de Deus que Jesus está estabelecendo aqui é a comunidade do Talmidim, que é a palavra hebraica para discípulo. Porque Jesus está com os seus discípulos aqui, os seus talmidins, e o talmidim na época de Jesus é aquele aluno que se dedica a viver seguindo o seu mestre, para que chegue o momento da vida dele, ele se torne tão maduro quanto o seu mestre, ou até melhor do que ele. Então eu sigo Jesus porque eu quero ser alguém como ele é, eu quero falar, eu quero viver, ele é meu exemplo de vida, e por isso que eles abandonavam tudo. Era uma escola, eles estavam seguindo uma pessoa, eles não estavam seguindo uma doutrina, eles estavam seguindo uma pessoa. Essa pessoa que era o alvo do discipulado. Os discípulos estavam seguindo esse Jesus. E esse Jesus fala assim: vocês querem ser bem-aventurados? Vocês querem ser abençoados, bem-sucedidos, felizes nessa jornada de discipulado? Sejam pobres de espírito, sejam humildes, mansos, tenham fome de sede, tenham fome e sede de justiça, sejam misericordiosos. Porque se vocês forem assim por causa de mim, vocês vão enfrentar perseguições, calúnias, mentiras. Mas fiquem em paz. Fiquem em paz, porque isso é de se esperar. E é de se esperar que a igreja de Jesus, por causa do seu comportamento, por causa da sua identidade, ela receba a afronta do mundo. Porque uma igreja que não recebe afrontas da sua cultura do mundo, provavelmente ela já se amoldou ao sistema.
Uma igreja que é só bem vista pela sociedade. Ah, não, lá é bom demais, lá pode tudo e tal. Passou lá, é super legal e tal. Parece um programa de televisão, aquele negócio lá, eu adoro. Parece que eu tô assistindo Big Brother também, os negócios do ministério lá, é mó, assim, ministério de louvor, com diaconato, é uma coisa louca lá. De vez quando elimina uma, de vez quando tem uma votada. Que isso, gente? Isso não é igreja, não, é. Então você tem que pensar o seguinte, que a igreja, simplesmente pelo fato dela querer seguir Jesus de maneira fiel, o mundo vai ficar com a pulga atrás da orelha. Mas não pode isso, porque aqui a gente tem César, aqui a gente tem Roma, aqui a gente tem cultura tal, filosofia tal, é isso aqui que está na moda, isso aqui que é o pop pra gente, todo mundo está indo por essa vibe aqui, vocês não podem ir por outra não. E a gente diz assim, o nosso reino é o reino dos céus. O que tem valor para nós não é o temporal, o absurdo que é um cristão ofertando a igreja para essa sociedade, você não sabe o que é, hein? Um cristão generoso, não dá carona nos dias de hoje. A pessoa fala assim, não, mas você mora onde? Eu moro em Venda, mas você está dando carona lá pro Buritis? A pessoa fala, como assim? Gasolina está cara demais. Pensa na gasolina, rapaz. Você fala assim, mas um ser humano, olha o que eu estou fazendo aqui. Isso é um absurdo, porque o nosso mundo é esse mundo. E aqui eu quero finalizar falando sobre isso. De como a igreja ela tem essa distinção da cultura do mundo que vive. Os valores são outros, gente. A gente precisa sim ter esse olhar para dentro e falar, será que a gente está jogando com as mesmas ferramentas do mundo? Será que a gente está buscando sucesso, buscando construir relacionamento? O nosso padrão de família é um influencer? O nosso padrão de família é aquele homem, aquela mulher de Deus, que semanalmente junta a sua família, compartilha uma palavra, ora. Aquele homem que é 30, 40 anos, está com a mesma esposa, a esposa... É isso que é o cara que casou 3, 4 vezes e tal, mas está no iate, está em Cancún mês que vem. Nosso modelo de sucesso de trabalho. Como assim, gente? A igreja, ela trouxe para a sociedade, ela compartilhou com a sociedade senso de vocação. Vocação. Você trabalha com senso de vocação, hein? Porque se você trabalhar só por causa do dinheiro, você está sendo uma prostituta. Quem te pagar mais, você vai. Mas se é por vocação, o médico está lá por causa das vidas. Assim, eu vou formar em medicina, imagina um jovem da nossa igreja, eu vou formar em medicina porque eu acredito que Deus me chamou para isso, hein? Eu vou desenvolver medicina, eu vou trabalhar para cuidar de pessoas, para que pessoas não experimentem a morte antes do tempo. Ou o médico vai lá só para ganhar dinheiro? Aí a gente vai ter nossa saúde aí. O cara vai sentar com você, vai te fazer 3 perguntas, você vai pagar R$300 de consulta, ele vai mandar você embora e ele não vai ter, olhar nos seus olhos e falar, tem um ser humano diante de mim, ele vai falar assim, ó, tem alguém pagando a minha hora de trabalho. Então você não pode ser esse tipo de gente, viver por causa de dinheiro, viver por causa de status. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, quero uma igreja grande, porque aí eu vou cantar lá na igreja lá, ou então eu vou dar um negócio lá e todo mundo vai me ver, eu vou aparecer no telão, eu vou dar entrevista, eu vou trabalhar nisso aqui porque eu quero ser reconhecido, eu quero ter meu nome na sociedade, eu quero aparecer no outdoor, lá na avenida não sei o quê. Que isso, gente? Quem nos ensinou a buscar essas coisas não foi Jesus Cristo. Não foi Jesus Cristo. O nosso padrão de sucesso, de bem-aventurança, de paz é outro. As pessoas falam assim, eu quero paz. O que eu quero paz? Eu quero ir para as Maldívias, que quando eu sentar naquelas camas que flutuam, naquele mar, aquela coisa, eu vou experimentar paz. Que isso? Se o Evangelho nos oferece paz agora, paz com Deus agora. Então, o nosso padrão de comunidade que reflete o reino de Deus precisa mudar. O padrão, a identidade, a marca de um verdadeiro cristão são essas daqui que nós acabamos de ler.
Você quer saber se homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus? Olha para essa pessoa e perceba isso. Pobre de espírito, humilde, manso, misericordioso, fome e sede de justiça. Olha para essa pessoa e vê se você encontra isso. Porque se não tem isso, mas tem cara de crente, não é crente. Certo, pessoal? Você vai ser perseguido. Não busca paz na terra, não, hein? Provavelmente você vai ser prejudicado em algum momento na sua vida simplesmente pelo fato de manter o evangelho como algo de valor na sua vida. Se prepara para isso aí. Hein? Se prepara talvez no mercado de trabalho, talvez na faculdade, talvez ali com o seu chefe, talvez com algum familiar. Você falar uma coisa e falar, não vou fazer isso não, eu não vou entrar nisso aí não, que isso aí é crime. E a pessoa falar assim, mas você também está sendo crente demais, hein? Natal que vem você não precisa aparecer não. Aí você vai falar, vou ficar muito triste aí, se você estiver disposto a me perdoar, eu quero aparecer aqui. Solidão, amigos falando que você te abandonando, pessoas te deixando, se preparem. Mas a comunidade do reino de Deus é o lugar onde que a gente se ajunta para fazer do outro que não é o nosso parente a nossa família. É ou não é? Então aqui é o lugar que a gente se encontra para falar. Ser bem-aventurado não é uma das coisas mais fáceis que eu pensei que seria. Quando Jesus está falando, eu pensei que ia ser mais fácil. Mas eu percebo que só existe bem-aventurança dessa maneira, desse jeito, do jeito de Deus. É dessa maneira que Ele quer construir a comunidade dele. Queria que você se colocasse de pé nesse momento, para a gente poder orar, para a gente poder ceiar.